Então, não sei se os irmãos lembram, eu comecei falando para vocês que Deus nos levou através de uma caravana coordenada pela Junta de Missões Mundiais, ao local exato onde aconteceu o ciclone, que todos vocês ouviram falar pelos jornais. E aquilo mexeu no nosso coração, Deus incomodou cada um de nós, e especificamente a junta sentiu o desejo de fazer uma caravana de profissionais da área da saúde. E eu senti que Deus estava mexendo comigo, falando comigo que era para eu ir para essa viagem. E aí, quando nós chegamos lá, nós fomos informados de uma notícia que ninguém aqui no Brasil, pelo menos, sabia. E depois que passou o ciclone, todos os moçambicanos foram ameaçados por conta das enchentes e por conta do próprio mar, que se agitou tanto que foi previsto, a nível meteorológico, que Sofala, que é a província, o estado, ali ia sair do mapa. Então, todo mundo ficou apavorado, com medo, e os missionários também. E a junta falou, não, vocês vão sair daí, vocês podem sair daí. Só que os missionários decidiram ficar. Eles falaram, nós não vamos deixar os moçambicanos nesse momento. E assim, para a glória do Senhor, Sofala permaneceu. A meteorologia, ela foi humana. E Deus, ele surpreendeu toda aquela nação e o mundo inteiro. E nós ficamos muito felizes por participar desse momento. E eu fico mais feliz ainda de saber que eu não fui sozinha, que esta igreja, que tem uma visão missionária, um amor pelos povos não alcançados, também foi comigo, né? Então, deixa eu contar rapidamente. Sofala, a gente parou aqui. Essa foi a minha turma, né? A minha caravana. Nós estávamos em 16. E uma coisa que chamou a atenção é porque, ao longo desse tempo, nós fomos divididos em duas caravanas. A primeira caravana, ela seguiu no dia 10 de abril. E eu ia nessa primeira caravana. Só que eu me inscrevi um pouco em cima da hora. E aí eles disseram, não, a gente já fechou. E aí não vai dar para você ir na primeira, mas vai ter a próxima caravana. E eu fiquei assim, chateada, porque eu queria ir logo. A gente é meio que ansioso. Quando Deus fala, a gente quer, porque eu quero, é agora. E Deus fala, não, filha, tem um tempo certo de tudo acontecer. E aí eu fui, então, na segunda. E, para nossa surpresa, essa segunda caravana, ela foi um pouco diferente da primeira. A primeira, ela foi exclusivamente da área de saúde, de profissionais da área da saúde. E, para nossa surpresa, Deus sempre tem algo mais para dar para nós e para o seu povo. Essa segunda caravana, pela demanda, pelos pedidos dos irmãos para a Junta de Missões Mundiais, para irem para Moçambique, irmãos que não eram da área da saúde, os pedidos foram tantos que a Junta resolveu, então, abrir a exceção. Então, essa caravana, ela assumiu um perfil heterogêneo de profissões. Então, a gente tinha engenheiro civil, tinha marceneiro, tinha contador, tinha enfermeiro, tinha fisioterapeuta. E aí, a gente, com essa demanda tão misturada, a gente ficou pensando, como que a gente ia trabalhar? Nós tínhamos 10 dias apenas. Então, foram dias intensos. A sensação que eu tinha é que eu estava lá, assim, há um mês. Porque a gente só parava para comer e para dormir, porque a demanda era muito grande. Mas, assim, a nossa preocupação era como nós vamos, como equipe, se alinhar para trabalhar. E quando nós chegamos lá, as necessidades são muitas. Muitas. E a gente tinha noção que a gente não ia resolver os problemas daquele estado. Mas a gente sabia que Deus queria algo conosco e com aquele povo. E aí, quando nós chegamos, nós saímos exatamente há um mês atrás, aqui do Brasil. Saímos de São Paulo, às 18 horas, e chegamos em Moçambique, em Beira, depois de umas 10 horas de voo. E o grande desafio que nós enfrentamos, além dessa mistura da equipe, foi o fuso horário. Nós sabemos que a diferença ali de Moçambique para o Brasil são 5 horas. Então, lá agora é quase meia-noite.
Então imagina, né? A gente chegar num lugar, a cultura diferente, também o horário diferente, trocado. Então tudo isso a gente passou, mas o Senhor nos abençoou muito. E aí quando a gente chegou lá em Beira, por volta de umas 2 horas da tarde do dia 3, nós já fomos divididos em 2 equipes. Uma equipe ficaria na capital, que é Beira, e a outra equipe seguiria para Dondo. E até então a orientação da junta é que a gente desse um suporte para os missionários que trabalhavam lá. Então, existiam algumas áreas específicas que nós começamos a dar suporte. Então, uma delas foi a área da educação e a área da saúde. Então, o PEP, para vocês que não conhecem, é um programa pré-escolar que atua com o ensino da palavra de Deus e também preparando as crianças que não tinham nenhuma expectativa de estudarem para entrarem no ensino fundamental. Então, a gente acabou dando esse suporte. Deixa eu passar aqui. Essa é a missionária no MCCito, aquela que eu mostrei para vocês, o vídeo, né? E foi através da palavra dela que Deus me deu a oportunidade de ir. E aí, então, como a gente foi dividido em 2 equipes, a minha equipe ficou com a missionária no MCCito. E ela trabalha em Dondo, que é mais ou menos, se a gente for comparar, é como se fosse a região de São Gonçalo do Amarante. E Natal fosse Beira. Beira é a capital do estado de Sofala. Então, esse é o nome MCCito, o esposo dela, que é moçambicano, e ela mora lá em Dondo há 35 anos, já tem. Então, imagina o conhecimento que essa mulher tem daquele povo, daquela cultura. Então, o tempinho que eu estava ali, eu pude sugar um pouquinho das experiências dela. Então, eu vou mostrar para vocês como que ficou a estrutura daquele local depois que o ciclone passou. E uma das preocupações que as pessoas tinham quando nós fomos lá era saber como que estava a cidade. Porque quem acompanhou pelo jornal sabe que ficou tudo alagado. Mas quando a gente chegou, já estava tudo seco. Então, aqui é uma das fotos, né, da comunidade. Então, a gente teve um pouco de cuidado na hora de tirar a foto, porque é um pouco constrangedor. Imagina você tendo a sua casa destruída e as pessoas ali tirando foto, né? Então, algumas fotos nós não conseguimos pegar, mas aqui para os irmãos terem uma noção de como eram as casas e como elas ficaram depois do ciclone. Então, todos os tetos das casas foram removidos. Isso aqui era uma igreja, então ela teve uma parte demolida. Ó. Isso é uma árvore. Vocês estão vendo que é uma árvore, mas uma árvore de muito tempo. Olhando para ela, você fala, gente, como é que essa árvore foi arrancada? Então, para os irmãos terem uma ideia da força do vento. Eu queria mostrar um vídeo para vocês que conta um pouquinho da sensação que a gente teve quando a gente chegou e a receptividade que nós tivemos naquele local. E Deus, assim, me chamou muita atenção e me ensinou muito a respeito de resiliência. Porque às vezes a gente passa por momentos muito difíceis na vida. A palavra do Senhor diz, o próprio Jesus nos alertou que no mundo nós teríamos aflições. Só que a gente não tem noção do que é aflição quando a gente para escutar a história de um moçambicano, sobretudo diante de uma situação de ciclone. E mesmo diante de todas essas tragédias, aquele povo não parava de fazer algo que talvez para mim e para você é inexplicável, mas para eles é algo comum, que é dançar e cantar. E não somente dançar e cantar à toa, mas dançar e cantar em gratidão a Deus pela nossa presença ali. E aquilo tocou meu coração de uma forma que eu nunca vou esquecer. Pode ir.
para nós pode parecer um pouco estranho, e nós que não estamos acostumados com esse tipo de dança, a gente logo associa uma dança dessa ao candomblé. A gente acha que o africano, ele só pertence ao candomblé. E a gente conhece muito pouco a respeito da cultura africana e do moçambicano em si. E é um povo assim, que estava ali adorando a Deus, agradecendo a Deus, porque nós chegamos para ajudá-los. Então, assim, isso faz com que a gente aprenda muito. Que diante das dificuldades existe um Deus que reina e que cuida de nós. Então ali, pessoas que estavam sem teto, pessoas que perderam gente querida, seus entes queridos, estavam louvando e dançando. Quantos de nós fazemos isso? Né? E aí, então, como nós éramos uma equipe misturada, né, em relação a profissões, então a gente começou a dar suporte para os missionários. Então, logo quando a gente chegou, a gente fez um trabalho com as crianças. Irmãos, eu nunca tinha visto tanta criança na minha vida. Sério, a gente entrou numa comunidade, a gente costuma dizer que as comunidades são aldeias, né, porque é bem assim, precário, bem diferente do que a gente está acostumado. E aí a gente chegou com o carro e essas crianças viram a movimentação do carro e começaram a vir correndo atrás do carro, e a gente olhava assim para trás e via, falava assim, meu Deus, o que nós vamos fazer com esse tanto de criança? Né? E Deus nos abençoou muito. E uma coisa que me chamou a atenção é porque eu era a única menina da equipe. Então, geralmente, as pessoas criam uma expectativa. Olha, ela que sabe brincar com criança. Nós somos homens, nós não vamos dar conta do serviço. E aí eu olhei para eles e falei, olha, vocês se enganaram, porque eu sou mulher, mas eu não tenho muita vocação para o ministério infantil. Mas a gente vai conseguir, Deus está conosco. E para nossa surpresa, irmãos, os homens que estavam lá, deu de 10-0 em mim mesmo. Então, a gente conseguiu fazer isso, todos nós nos superamos, sabe? A gente vê que quando Deus chama, Ele realmente prepara tudo e faz coisas que a gente nem pode imaginar. Então, essa aldeia, esse lugar chamado Macharote, é um lugar também onde tem uma igreja, que é uma congregação filha da igreja que a missionária Noemi e o pastor Jerônimo também cuidam. Deixa eu passar... Então, vamos começar a falar rapidamente sobre os trabalhos que nós realizamos. Então, na minha equipe tiveram 2 psicólogos e a gente teve momentos em que nós fizemos palestras com as jovens, principalmente as meninas jovens, porque eu até queria pedir que os irmãos estivessem orando. Em Moçambique existe um índice muito alto de DST, das doenças sexualmente transmissíveis. E lá as meninas, elas começam, os meninos também, né, em geral, começam a sexualidade muito cedo. Então, as doenças, elas vão sendo transmitidas com muita frequência. Então, há um índice muito alto de pessoas com AIDS, né? E aí, então, Deus colocou no nosso coração de fazer algumas palestras voltadas para a área da saúde. E nós falamos com essas meninas. E aí a gente teve a oportunidade de ouvir muita história não muito alegre, né? Histórias de batalhas espirituais, histórias de meninas que tiveram sonhos homossexuais, porque a gente às vezes acha que a homossexualidade está reinando só aqui no Brasil, mas não, existe um problema que é a nível mundial, e é uma questão de batalha espiritual. E para a glória do Senhor, Deus levantou então 2 psicólogos que também nos ajudaram ali na nossa caravana e tiveram um trabalho bem interessante com as meninas, né? Então, aí a gente falou também sobre saúde da mulher, questão de gravidez e do quanto nós somos importantes para Deus. O nosso corpo é importante para Deus. Então, foi um tempo muito especial. Outra coisa que nós conseguimos fazer foi um trabalho de marcenaria. Em pouco tempo que a gente ficou lá, nós pensamos, o que a gente pode deixar aqui de aprendizado para esse povo? E aí, um dos irmãos que era um marceneiro e trabalha com isso, mora no Rio de Janeiro, ele falou, vou desenvolver um curso, um mini curso. Eu vou ensinar esses jovens a fazer estante, a fazer banco e depois vender. E deu muito resultado.
A gente achou que não ia ter uma adesão muito grande, mas logo os meninos vieram, tiveram interesse de aprender. Então está aí uma foto deles, né, aprendendo a fazer. A gente trabalhou também com reconstrução. Depois que o ciclone passou, ele destruiu 3 escolinhas do PEP, que a missionária Noemi cuidava. E aí, como tinha um engenheiro civil, ele falou, a gente vai trabalhar na reconstrução dessas escolinhas. E a gente não só construiu, mas a gente também orientou, porque uma das coisas que eles faziam era que os tijolos, a qualidade do tijolo que eles faziam era muito fracas. Então, diante de um vento ou diante de uma chuva forte, é claro que as estruturas iam ser destruídas, porque não tinha uma certa qualidade. Eles não tinham um conhecimento adequado para a construção. Então, além da gente ajudá-los na construção, a gente também deu orientação para eles. Então, essas são algumas fotos que eu já peguei depois que a gente saiu de lá. Então, eles começaram a reerguer, que foi uma palavra também que Deus deu no nosso coração, que Deus estava interessado em reconstruir o país e reconstruir corações. Então, esse é o nosso Deus. Então, estou falando rápido, porque senão a gente não dá tempo de falar tudo. Então, essa foi a minha experiência pessoal, né? Eu sou fisioterapeuta e Deus realizou o meu sonho. Eu tinha um sonho de servir ao Senhor no campo missionário através da minha profissão. Eu sempre falei para Deus que desde quando eu entrei na faculdade, a minha vocação, a minha profissão era para a honra e glória dele. Eu não queria somente ter uma profissão para ganhar dinheiro, eu queria abençoar a vida de alguém. E a palavra do Senhor diz para nós que se eu abençoar uma pessoa, já ganhei o mundo, né? Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, Deus me deu a oportunidade de cuidar de pessoas com dores. E eu vou, assim, resumir que eu atendi muitas pessoas. Eu estava ali com uma equipe, né, de um estudante de medicina, um farmacêutico. Nós não tínhamos um médico propriamente dito, então o farmacêutico deu uma de médico ali, né, receitando os remédios. Era muita gente procurando remédio e tinha hora que a gente falava assim, meu Deus, são doenças que estão além da nossa capacidade de cuidar. Então tinha hora que a gente falava, só o Senhor, só o Senhor. E uma experiência que eu queria contar, para a gente terminar, é sobre uma senhora. Eu tinha atendido várias pessoas já naquele dia, e uma senhora entrou na minha sala, né, de atendimento, e ela falou assim, eu estou com muita dor. E toda vez que entrava alguém lá na sala, eu ficava assim, meu coração gelava, dava um frio na barriga, porque eu falei, meu Deus, eu sou inexperiente diante de tantos quadros de doença aqui. Eu ficava assim, como é que eu vou cuidar? E essa mulher, ela entrou com uma dor muito específica, uma dor no joelho e uma dor na coluna. E não é qualquer dor, não, era uma dor que incapacitava ela de ficar em pé. Ela ficava curvada, então ela já foi chegando assim com muito... Vocês sabem, né? Quando a gente está com dor, dor é dor, né? E eu falei, o que a senhora está sentindo? O que aconteceu? Conta para mim o que aconteceu. Ela falou, olha, eu estou sentindo essa dor desde o dia do ciclone. Por conta do ciclone, eu saí correndo, né, desesperada da minha casa, com medo. E ao sair, eu comecei a sentir uma dor forte no joelho. Aí, ok. Quando eu deitei, né, pedi para ela deitar na maca, eu fui examiná-la e eu estava com um material que a gente chama de ventosa terapia, eu ia fazer nela. E pela ventosa é possível a gente diagnosticar algumas doenças ou possíveis doenças. E quando eu fiz, né, o tratamento nela, no final eu dei um resultado lá que eu estava suspeitando que ela estava com câncer. E eu não podia falar isso para ela. Ou se eu falasse, como é que eu ia dizer, ó, você está com câncer, daqui a alguns dias você vai morrer, tá? Não tem jeito. E junto comigo estava uma outra missionária, que me dava suporte, anotava o nome das pessoas que estavam vindo para ser atendidas. E nessa hora ela estava na sala comigo. Quando eu vi o resultado da ventosa terapia, eu olhei para ela assim, e ao mesmo tempo pensei comigo, o que eu faço, né? E virei para ela e falei, olha, ora. Só ora. Porque eu não sei como que eu vou cuidar dela aqui. E aí fiz mais algumas manipulações. E para minha surpresa, e para a glória do Senhor,
o semblante daquela mulher começou a mudar. Aquela aparência de dor, aquela aparência de sofrimento, passou a ter uma aparência trocada por alegria. Depois que eu fiz uma manipulação nela, ela começou a dizer assim: eu não estou mais sentindo dor. Aí começou a palpar assim na coluna dela: eu não tenho dor. E aí aquilo também foi me chamando a atenção, né? Era algo que eu estava com medo, e de repente eu falei: poxa, Deus está trabalhando aqui. E aí, assim, a nossa alegria foi tanta. E aí eu lembrei do tema da nossa campanha de missões nacionais: faça a terra se alegrar. Que é o seguinte, assim, a gente vê que Deus ele trabalha. E Ele vai muito além daquilo que a gente pode fazer. Porque, na verdade, não somos nós que fazemos. Então, Deus troca as nossas vestes de dor por vestes de alegria. E, naquele momento, o nome de Deus foi glorificado. Porque eu não podia fazer, mas o Senhor fez. Então, Ele ensinou a mim e ensinou àquela mulher que, no lugar da dor, Ele também dá alegria para a gente. Eu gravei um vídeo com ela, só para deixar registrado. E eu finalizo aqui minha palavra junto com esse vídeo. Coisa boa. Deus abençoe, viu? Vamos lá tirar uma foto? Eu mostrei para vocês porque foi festa mesmo. Diante do quadro que ela chegou, eu esqueci de tirar a foto, né? Eu tinha que ter tirado uma foto do antes e do depois. Então ela chegou, ela não movimentava, ela não dobrava o joelho, ela não se erguia. E eu falei: não, nós vamos ter que dançar aqui, nós vamos ter que louvar a Deus, porque isso aqui foi o Senhor que fez, não fomos nós. Então isso é o nosso Deus, né? Que cuida. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Amém?